É uma honra ter o senhor aqui conosco, viu, professor? Bom dia. Bom dia. Começamos? Começo. Bom dia a todos. Eu vou falar italiano porque também é agradável ouvir um pouco a língua italiana aqui. As slides são em língua portuguesa, não corrigida, mas compreensível, acho que seja compreensível. Silvia farà a tradução. Prima cosa, devo ringraziare gli organizzatori del seminario, in particolare Ponte Entre Sculturas, e Giusy Zamana, ma tutti gli altri, perché è veramente un onore parlare qui e ascoltare, come è stato molto interessante ieri, tutte le presentazioni e la storia che questo territorio ha con il nostro paese. È la prima volta che o nosso país, é a primeira vez que eu estou no Brasil e espero poder continuar no futuro, e já começamos com o prefeito, com o Stevanin, com o assessor e com outros para hipotizar possíveis colaborações. Uma dessas colaborações poderia estar relacionada realmente ao agriturismo, essa temática que na Itália é muito importante e nesse momento aqui está começando a nascer. Então eu apresentarei para vocês, junto com Carlos Osman, que vai falar logo após a minha fala, através de uma videoconferência, um vídeo registrado, um pouco como funciona, em síntese, a experiência no agriturismo na Itália. Eu vou ficar desse lado, como fizeram ontem os outros palestrantes, e estou aprendendo como que eu tenho que fazer. Eu vou começar dizendo algumas coisas sobre o conceito de multifuncionalidade. A mudança do local, do palestrante, é devido a algumas observações feitas ontem. Bom, então vamos falar de multifuncionalidade e diversificação da agricultura, dentro da qual nós colocamos a experiência de agriturismo. E aí teríamos uma definição de agriturismo e uma primeira classificação, e uma evolução histórica de como nasceu na Itália e como se desenvolveu. Alguns números atuais das empresas agrícolas italianas que desenvolvem atividades agriturísticas. Quem são os clientes, os hóspedes, o perfil do agriturismo. Vamos ver quais características tem e quais são as características das empresas que desenvolvem agriturismo, e o papel do território e as relações em nível local que as empresas de agriturismo desenvolvem, e também o papel das políticas de desenvolvimento rural, que é muito importante, e no final uma síntese com as possíveis perspectivas para o território de Andradas. Como podem ver, são muitos assuntos. Eu tentarei ir rapidamente sobre alguns assuntos. Quantos minutos eu tenho? 30, 35 minutos? Vamos tentar falar de 30 minutos, né? Então, alguns assuntos vão ser apresentados muito rapidamente, outros 40, são muitos, vamos ver. Vamos começar a definição de multifuncionalidade. Essa é uma definição muito importante para a agricultura na Europa, porque é o ponto central. A empresa agrícola tem que ser vista numa chave multifuncional. Esta é a definição da Organização para o Desenvolvimento Econômico, que explica um pouco, mas em especial, essa última frase é a mais importante. A multifuncionalidade da agricultura é uma nova forma de pensar a agricultura, de fazê-la, mas antes de fazê-la, de imaginá-la, de pensá-la. E como podemos representá-la? Eu gosto muito dessa imagem, porque todos conhecem esse prisma, desde a escola a gente vê isso, né? E o que ela é? É uma luz que a gente... Vamos ver? Ok.
é uma atividade agrícola, vamos tanto na Itália como no Brasil, como em qualquer outra parte do mundo, como se fosse um raio branco que entra dentro do prisma. Dentro desse raio branco, nós temos diferentes funções. Funções ligadas à alimentação, que é a primeira e a mais importante em muitos países, mas também tem uma função ambiental, uma ligada à paisagem, uma função sobre a manutenção hidrogeológica, recreativa e educativa, pedagógica, e tem uma atenção especial sobre a educação e também, diria em português, terapêutica e de inclusão social, que é a temática que recentemente eu trabalho. São empresas agrícolas que participam de projetos em parceria com hospitais e terapias. Mas depois eu vou falar sobre isso. Bom, então, o agriturismo, nessa perspectiva, faz parte é um exemplo, é uma das atividades da diversificação da agricultura, que, por assim vai, fez parte de uma visão multifuncional. Então, são empresas que produzem diferentes coisas, não todas agrícolas, mas também serviços. Aqui vocês podem ver representada a diversificação na agricultura, com produção agrícola, agriturismo, venda direta, empresas didáticas, que são de produção, mas tem esse papel. Um agribersário seria para pequenos, para crianças, que podem ir diariamente em escolas de infância na área rural, para irem se acostumando com isso. E são empresas agrícolas sociais que participam junto com ao território, ao projeto de inclusão social. Então, são exemplos de diversificação e, do ponto de vista teórico, vocês me permitam um pouquinho de teoria econômica aqui. Nós somos muito envolvidos e sempre nos falam muito sobre manuais de economia de escala. A economia de escala permite crescer a empresa até chegar numa escala de produção conveniente, mas muitas pequenas empresas de agricultura, e também aqui em Andradas eu observei, são pequenas e médias empresas, e toda a agricultura italiana é de pequenas e médias empresas, e elas não têm condições de crescer essa escala. Então, o que podem ser? Podem ampliar seu escopo, realizar mais coisas, aumentar possibilidades produtivas através de serviços, como é o agriturismo. Então, como não podemos seguir uma estratégia de escala, a gente vai seguir uma busca de uma variedade de escopos. Vamos, então, dar uma definição. É aquela que a lei nacional apresenta. Atividade de agriturismo são atividades que entendem hospedagem e recepção por parte de empresas agrícolas. Isso é fundamental. Devem ser empresas agrícolas, senão não é agriturismo. Por meio de empresas e de espaços e das construções e dos ambientes agrícolas, dentro de uma empresa agrícola que tem várias atividades de cultivação, de silvicultura ou de criação de animais. Isso é o que a legislação prevê, a definição clássica. O que nós podemos dizer sobre o agriturismo? Primeiro, é que ela é a principal inovação do agriturismo e da agricultura. É a grande inovação, a primeira grande inovação nos últimos 50 anos. Está entre as primeiras atividades de diversificação e em todas as regiões da Itália, hoje ela é aplicada. Eu vou mostrar um mapa. São números relevantes em todas as regiões e bem interessantes.
está presente no desenvolvimento de políticas rurais também com financiamentos que são dados aos agricultores para modernizar seus espaços e dar início ao agriturismo. Então, tem uma forte presença pública, um apoio no financiamento por parte do Estado. Então, tivemos um grande esforço econômico e existe uma legislação hoje já bem consolidada, desde 1985, nessa área. Isso tornou a Itália, né, um país de referência internacional sobre esse assunto. Muitos visitam a Itália da Europa toda porque é um caso de sucesso. É o agriturismo italiano, assim como o Made in Italy em várias outras modalidades. Rapidamente a história, então ela começa desde 1960 em algumas regiões. Uma delas é a Toscana. Depois a gente vai ver por que e onde ela é. Por que a Toscana? Porque a Toscana são famílias de Luca que na Toscana, nos anos 60 e 70, no final da agricultura da ameação, do intermediário, né? Acabou. A lei obrigou o encerramento desse tipo de agricultura e muitas empresas agrícolas tinham edifícios, tinham residências, os agricultores tinham deixado esse espaço, então eram casas, né, casarões antigos que ficaram vazios. Então alguém começou a desenvolver a hospedagem de turistas, então antes ainda da lei de 85. E também surgiu uma demanda dos cidadãos, isso surgiu também na Itália, por volta dos anos 60 e 70, uma exigência mesmo de visitar, de conhecer as áreas rurais, de passar momentos de descanso nesses espaços. E aí começam a mudar as relações entre a cidade e a área rural. Vocês podem ver aqui no mapa a Toscana, de onde isso começou. Bom, como é classificado o agriturismo na Itália? A gente tem duas principais modalidades de hospitalidade, com base na lei nacional. Uma é aquela hoteleira e a outra é chamada de outros, ou seja, tudo que não é hotel. Então, a gente tem hotel e não hotel. E a gente vai ver hospedagens, acampamentos, pequenos hotéis. Entre elas estão os agriturismos também, que por lei é uma modalidade de hospitalidade extra hotel. E o que a caracteriza, de maneira especial, é que tem que ser uma atividade agrícola. A prevalência tem que ser de atividade agrícola. Não tem que ser um pequeno campo cultivado, tem que ser uma cultivação. Vocês vão ver aí a evolução dos últimos 10 anos em número de empresas que se dedicam ao agriturismo. Vocês podem ver que ela continua aumentando. Vocês vão ver que entre 2016 e 2017, vocês vão reparar que teve mais crescimento. Nos últimos 10 anos, esse crescimento continuou. Hoje, né, podemos dizer que são 23 mil, são muitas. São empresas agrícolas. São 250 mil leitos, né? E tiveram, em 2017, 12 milhões de presenças. São o número de noites multiplicado pelo número de pessoas que estiveram hospedadas. Então, é uma atividade econômica muito interessante. Eu vou passar algumas coisas. Esse slide é interessante, está em italiano. Me desculpem. Essas são atividades especiais que oferecem todas as empresas. Elas podem oferecer equitação, excursões, observações naturais, caminhadas, trekking, né, mountain bike, cursos didáticos, cursos de formação, cursos de cozinha, outras atividades esportivas.
Todas elas são possíveis e realizadas em empresas agrícolas. Não é apenas dormir e comer ou degustar, como nós já fizemos aqui nesse território. Vocês podem ver aqui as realidades mais importantes em números, mas no mapa vai ficar mais evidente. Vocês podem ver que Toscana e Trentino são, com certeza, as regiões com maior presença desse fenômeno. São quase 4.000 agriturismo na Toscana e quase 5.000 nas montanhas do Trentino. A Toscana, porque é muito atrativa do ponto de vista histórico, a arte através de Firenze, Lucca e Siena, e pela paisagem, San Gimignano. É uma região muito turística. E o Trentino, porque tem lindas montanhas, é interessante turisticamente e também no inverno, para poder fazer esqui, etc. São regiões com certeza mais importantes. Depois a gente tem uma série de outras, entre elas o Vêneto, a Lombardia, toda a região norte e a região central. E depois com números menores em todas as regiões do sul também. Hoje a gente pode ver que em qualquer lugar a gente queira ficar na Itália, a gente vai encontrar esse tipo de hospedagem. Por que o agriturismo? Por que esse sucesso? Enquanto isso, nós podemos dizer que o agriturismo ele tem uma participação incisiva interessante no desenvolvimento local e no rendimento, na ocupação da empresa. Valoriza o patrimônio rural, os edifícios, os prédios, as casas, né? E também o patrimônio imaterial, a cultura, a história, a memória. A gente pode ver que é uma ótima modalidade para promover a produção local típica, o óleo, o azeite, né, o vinho, o queijo, são produtos locais que, através do agriturismo, são conhecidos e valorizados. Muitas vezes, os visitantes, eles gastam mais para comprar os produtos do que pela noite de hospedagem. Porque quando estão ali, eles compram, levam vinho, óleo e o que tiver de típico. Então, é um outro grande elemento importante para a valorização agrícola. Um pouco parecido com o primeiro ponto é recuperar tradições e ele se torna uma vitrine. É uma forma de você conhecer o mundo agrícola e rural. Sobre a legislação, vou ser muito rápida. Em 1985, nós tivemos a primeira lei nacional, já havia conhecido, mas o parlamento decidiu regulamentar esse fenômeno. Então, em 2001, surgiu mais uma lei, que é a Lei de Orientação. Ela ampliou as possibilidades para as empresas agrícolas de oferecer serviços agrícolas de diferentes formas, de maneiras conectadas. E depois a gente tem a lei atual, que é desde 2006, que modernizou e adequou o quadro da primeira lei. Após 2006, cada região, o tema da região é um tema de responsabilidade regional, ou seja, a lei nacional, são leis gerais, eles formam um quadro em torno da lei, mas depois cada região desenvolve a sua. Isso é um problema, porque em cada região podemos ver aspectos diferentes e são estándares diferentes do norte ou da Sardenha, ou talvez não tão altos como ele está acostumado. Então, cada um fez uma legislação própria e isso poderia ser um pequeno problema. Mas o outro aspecto positivo é o financiamento econômico para poder ativar essa atividade. Então, isso está dentro de uma política de desenvolvimento rural a nível europeu. Essa lei, né, é uma política considerada na Europa fundamental. É muito importante. A política agrícola ou a agricultura em geral, desenvolvimento rural e ajuda na atividade agrícola na Europa, na União Europeia,
ela é destinatária de quase 40% dos financiamentos europeus, de todo o balanço europeu. 40% é destinado à agricultura. E o desenvolvimento rural é uma parte desse financiamento. As regiões italianas, cada uma tem um plano de desenvolvimento rural e dentro dele temos sempre presentes ajudas ou formas para modernizar o agriturismo e a sua atividade. Qual que é o objetivo? Através do agriturismo, a população permanece no território, tem uma ocupação, tem emprego, né? E vai ajudar a empresa a diversificar. E no mundo hoje, que a gente considera nesses dias, um mundo cada vez mais globalizado e com competição mundial, ter mais atividades dentro da empresa é um ponto de destaque e força. A principal atividade é a hospedagem, ou seja, dormir. Então, praticamente 82% das empresas oferecem alojamento, mas também tem possibilidade de degustar e experimentar os produtos. Então, os restaurantes, cerca de 50% das empresas, têm também um restaurante. Então, a agricultura biológica, né, orgânica, é especialmente presente nesse tipo de empresa, porque é uma produção orgânica que transformam esse produto, não é apenas, né, fazer vinho e azeite, mas também outros produtos. Então, são atividades bem importantes, até pão às vezes. Vamos ver aqui agora. Essa slide é interessante porque mostra que 84% do agriturismo está localizado entre colinas e montanhas, que são áreas mais sofridas, estão mais no interno, né? Elas são ricas de desvantagens, são desfavorecidas e promovem esse tipo de agriturismo exatamente para poder manter a população e a economia local, né, em lugares nem sempre economicamente atrativas. Quem são os clientes? Quem são os hóspedes? O que eles buscam no agriturismo? Normalmente são jovens, né, ou de uma idade média, que não é muito alta, com certeza com escolaridade, que tenham uma renda boa e que sejam de origem urbana, geralmente. Eles buscam, o que eles buscam? Calma, lentidão, paz, silêncio, naturalidade, natureza, mas também procuram um pouco de experiência, não é apenas tirar férias nesses locais. Eles buscam um encontro também com o agricultor, isso é fundamental. Não é como ir num hotel, ir na recepção, pegar uma chave e ir no meu quarto. É o desejo de um encontro com o agricultor e a sua família. Isso é considerado algo agradável cada vez mais pelos hóspedes. Então, as relações humanas direta é ponto fundamental do sucesso do agriturismo. Aqui eu posso escolher algumas partes, desculpe se está em italiano, mas na parte da esquerda, o encontro com a pessoa. Então, a gente vai ver que o encontro com a pessoa é fundamental, os produtos são muito importantes e a dimensão familiar. Não é um encontro só com uma empresa de agricultores, mas com uma família que tem uma história ligada à produção e ao produto. Geralmente são várias gerações. E também temos aqui o que eles não gostam, falta de educação, a massificação, ou seja, a forma de tratar todos como iguais. Eles não, eles esperam uma experiência do agriturismo para ficar satisfeito. Não sei se alguém de vocês já usou Airbnb. Você pode escolher se você quer dormir ou se você quer uma experiência. Você pode escolher Airbnb como uma experiência para degustação, para um passeio, uma visita guiada.
você pode viver um momento. E isso é o que a gente pode encontrar no agriturismo. Bom, eu estou indo para o final. Gostaria de fazer algumas referências a esse ambiente que me hospedou nesses dias. A gente teve algumas horas, pudemos falar com alguns produtores ontem e anteontem. Porque esse território, segundo a minha opinião, pode crescer nesse setor de agriturismo. Bom, primeiro, São Paulo é uma grande metrópole, 12 milhões, talvez até mais, né, com as áreas do entorno. E a gente vai ver que existe uma demanda da cidade. É uma distância relativamente curta, 3 ou 4 horas de carro, para poder viver momentos um pouco fora do caos. Esse território é muito rural. Na Itália, por exemplo, onde eu moro, muitos de Roma vêm. Roma é bem menor do que São Paulo, mas então São Paulo para vocês é um recurso importante dos visitantes que vêm. A paisagem, né? Eu dei uma volta, quem me acompanhou, eu vi uma paisagem muito bonita, muito agradável, de colinas verdes, diferente, não é especializado, não tem apenas uma única produção. O café sim prevalece, mas temos rosas, banana, né? O vinho, nós temos o gado. Então, a paisagem com certeza muito bonita. Tem produtos de qualidade? Sim, tem. O café é produzido com alto nível de qualidade. A variedade arábica que é cultivada aqui é a melhor. Podem existir formas maiores de transformá-lo, de dar valor a ele. Podemos contar a sua história. Tem formas melhores de vendê-lo, mas ele está aqui. Isso é importante. O vinho também, né? E o azeite está começando agora. Queijos também. Então, a gente já tem um leque importante de produtos que já existem, já são de qualidade alta e outros poderão ser melhorados. E isso é importante. Não é só soja, né, como tem em outros lugares. Então, como para nós o trigo. Existem formas de caminhada, tem o caminho da fé, tem trekking, né? Tem outros percursos que podem ser valorizados, caminhos rurais, não asfaltados, né? E existe um novo turismo para caminhadas e degustar, dormir em algum lugar especial, encontrar um agricultor. Nós encontramos, né, junto com o Stevanini, conversamos com alguns caminhantes, vinham de São Paulo. Então, essa é uma outra oportunidade. Nós temos o Pico da Gávea, né, o Pico do Gavião. Ele chama muita atenção, tem alguns momentos com milhares de pessoas, de visitantes, né? E depois temos a raiz italiana, do qual ontem ouvimos falar muito, e com certeza isso pode ser um recurso a ser inserido na comunicação desse território. Olhem, gente, aqui temos um pedacinho da Itália, temos uma história especial, né? Talvez melhor ainda, temos uma história original, peculiar, que está ligada, obviamente, a alguns produtos, como o vinho e o óleo, e podem ser uma forma de atrair o turista, por que não também da Itália, que podem vir aqui conhecer a história. Não só conhecer os alimentos, a ver a paisagem e a descansar, mas também ouvir belas histórias importantes. Por exemplo, nós poderíamos imaginar o que no futuro e na Itália teve muito sucesso, são os caminhos do vinho, as estradas do vinho. A ideia que Carlos Hausmann poderá falar, nós teremos forma de ver e de manter esse relacionamento. Não é só a pequena empresa que começa, abre um site no Facebook e começa. É preciso unificar um território, unir a prefeitura, associações, câmaras de comércio, empresas agrícolas, restaurantes, todos juntos, criar uma relação.
se ainda não tem muita hospitalidade na agricultura para dormir, também colaborar com hotéis. Eu estou dormindo num grande hotel, mas durante o dia posso sair e visitar e conhecer e almoçar, né, degustar, conhecer nas empresas agrícolas. Se a empresa agrícola não tiver já uma organização para me hospedar para dormir. Então, poderíamos também imaginar a estrada do café, uma caminhada, um encontro com produtores, com a transformação, com o armazém, e depois eu tomo o café no final. Então, são percursos. No café a gente não tem, a gente faz com o vinho, né? É muito comum, estradas do vinho são muito comuns e os agricultores participam. Então, não é algo simples. Isso é o exemplo mais clássico, quando a gente tem que unificar diferentes sujeitos, diferentes atores, diferentes interesses. Em todos os lugares temos diferentes interesses. Quem quer puxar mais, quem quer mais. Existe competição no ambiente, na empresa, né? Isso não é fácil. Não quero dizer aqui para vocês que o agriturismo será uma coisa simples, mas se alguém gostar de desafios, né, de coisas não fáceis, é legal. Então, a gente vai ter empresas agriturísticas que ela se encontra, né, com 4 pontas, digamos. A primeira é ligada às próprias características. Ela é isolada, não está isolada, está inserida num contexto, está grande, é pequena, tem recursos humanos, não tem. Ela é uma empresa que tem apenas 2 agricultores de uma certa idade. Agora, se tiver jovens, se tiver mulheres que têm facilidade e amor por essa atividade, é importante saber quais são os recursos que a empresa tem. E o que o território em volta oferece também. Não tem que ser atrativa só a empresa, também o território em volta tem que ser atrativo. E esse aqui é, vocês podem ter a minha opinião aqui, que ela é. E tem que ter um mercado, né? É preciso que o cliente seja atraído até aqui. Então, tem que ter uma relação com a demanda. Qual é a demanda do cliente? Por dormir, por comer algo diferente, tem uma relação com o mercado. E depois tem que ter uma regulação pública, que são leis, tem que começar no Estado, na Assembleia, né, no Parlamento Nacional, toda uma atividade para tratar uma legislação que cuide desse agriturismo. Esse slide está muito cheio, tem muitas palavras, mas eu vou deixar ele com vocês. Esse é uma matriz, né? É matriz de SWOT ou FOFA, né? São pontos de força e fraqueza, oportunidades e ameaças. Tem uma longa lista com elementos positivos, tem algumas criticidades que precisamos tratar e precisamos lembrar e considerar. Não vou aqui pontuar todas, depois, se vocês quiserem, nós vamos aprofundar isso, se quiserem, mas eu iria em direção ao final. Então, quais são os pontos mais importantes para fazer uma síntese sobre a minha apresentação? O agriturismo, ele contribui para proteger e reforçar os recursos locais. Isso, com certeza, é um recurso, é um percurso importante nessa direção. Isso nós já dissemos, ele mantém a população na área rural, principalmente as mais distantes e com desvantagens. Valoriza a multifuncionalidade e a diversificação na agricultura e ajuda a diversificar as rendas, né, as formas de... Isso. E, com certeza, melhora a renda do agricultor. Aumenta, né, o nível de vida do agricultor. Isso, com certeza, na Itália aconteceu. Isso permite recuperar patrimônio histórico dos edifícios, né, das casas, dos casarões. Isso, nós tínhamos casas de 700, 1800 que foram recuperadas
através dessa atividade. Então, isso permite manter a paisagem arquitetônica do lugar, é muito importante. E aumenta, com certeza, a produção local. E podemos ver que tem todo um aspecto cultural e histórico. Aqui nós temos uma história interessante. Sim, temos a história que podemos dizer da imigração italiana, de como se ela adequou nesse território, como se ela articulou, uma história muito bonita e que nós não podemos apenas contá-la nos seminários anuais. Nós temos que contar para o público, para os turistas, tem que ser narrada ao mundo, aos italianos e também aqui, dizer que aqui temos uma história especial, que produziu também uma atividade particular. A gente vê aqui o vinho de Andradas, que a gente viu hoje ele às 8 nas hortas culturais, no Centro Cultural. É uma ligação muito interessante, que eu gostei muito, entre a cidade de Andradas e toda a sua paisagem em torno, que já está nessa parede, nesse muro, no percurso da horta cultural. Bom, eu espero que isso seja suficiente. Eu estou aqui. Quem quiser saber, hoje, amanhã, depois de amanhã, ainda vou estar aqui. Eu quero agradecer muito. Espero melhorar meu português. E da próxima eu falarei em português. Obrigada. Meus agradecimentos em nome de todos ao professor Sadaricene pela palestra. E agora eu abro para perguntas. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer ao professor? Perguntas fáceis. Alguém pode... Ele está sem fone. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Recentemente... Minha filha é a tradução familiar. Ah, sim. Está aqui por este motivo. Recentemente eu... Não, va bene. Mi traduce al volo. Sì, grazie Silvia. Recentemente eu viajei para o sul do país, para a região de Gramado, Caxias do Sul, as Serras Gaúchas, e nós temos a impressão de que lá eles já estão muito avançados no sentido da implementação da ideia que o senhor está trazendo para nós. Não sei se eles estão fazendo isso em contato com a Itália, em contato com vocês, ou se estão fazendo por força própria, por moto próprio. Mas eu acredito que, para nós aqui do sul de Minas, da nossa região, o sul do país pode ser um paradigma, pode ser um modelo interessante. O senhor acredita, pela experiência na Itália, que pegando regiões diferentes, é possível a utilização do conhecimento de uma região para aplicar sobre a outra? Porque o sul do Brasil é bem diferente daqui, em termos de costumes e tudo mais, porque lá prevalece o pessoal do Vêneto. É isto. Eu penso que todos os exemplos são úteis. Nesse caso, também é bom ir ver o que os outros fazem e pegar a inspiração do que a gente acha que pode ser adequado aqui. Pode ser que a experiência no sul do Brasil não seja adequada, não seja perfeitamente adequada, mas pode ser que sim. E o que nós já estamos pensando, não sei se será possível, será também organizar uma visita de um grupo de operadores públicos, agricultores, de associações na Itália, vocês poderem ver a experiência na Itália. A experiência italiana não pode ser totalmente transferida aqui automaticamente, porque existem algumas especificidades que neste território não tem, mas algumas coisas podem ser interessantes para não começar do zero.
O importante é não começar do zero, ir ver no sul do Brasil, em outras regiões. Eu também já olhei na internet, não sabia que algumas regiões, Santa Catarina, no sul, mas eu usei prevalentemente a palavra agriturismo. Algumas vezes ficou agroturismo, né? Aqui no Brasil vocês falam agroturismo. Eu quis usar agri para dizer a expressão em italiano. Esse poderia ser um elemento italiano competitivo para vocês. Nós usamos aqui em Andradas a marca italiana, porque nós estamos aqui vindos da Itália. Então, no outro Brasil pode ser agro, mas aqui é agriturismo. Vamos ver se nesses outros lugares não são apenas hotéis em área rural. Isso não é agriturismo. A grande fazenda que tem uma estrutura para poder hospedar 100 pessoas com piscina, etc. Isso não é agriturismo. O agriturismo nasce em pequena empresa familiar, principalmente. Ele coloca alguns espaços à disposição para dormir, ou só para restaurante, para um número pequeno de hóspedes. E faz essa atividade. Depois também na Itália tem algumas maiores e outras menores, mas é importante entender o espírito. É um home hotel? Não, não é isso. Eu não sei como é o sul do Brasil, mas eu acho que ir lá conhecer é importante em outros aspectos do país, para ver se aqui vocês conseguem construir algo diferente, original. Porque também na Itália não é toda igual, cada região fez uma sua versão dentro do quadro de leis nacionais. Então, a primeira coisa que tem que ser é que ela tem que ser dentro de uma atividade agrícola, uma empresa agrícola. Então, com certeza será interessante no Sul, mas é a primeira vez que eu ouço falar de agriturismo no Brasil e vim também para aprender. Então, não vim só para contar para vocês. Mais alguém tem alguma pergunta? Sim. Sim. Rovarão, já estou com o microfone. Microfone. Posso? Está aqui, Rovarão. Oi. Pode, mas tem a Margarete também depois, e depois tem mais uma outra pessoa que levantou a mão ali. 3 pessoas. Professor, eu sei que é impossível o senhor falar aqui nesse pouco tempo, mas um dos fatores que o senhor disse aí que é importante para o agroturismo é a legislação. E na legislação italiana, os pontos principais que facilitaram o desenvolvimento do agriturismo. É uma pergunta difícil pelo tempo resumido, né? Mas só para a gente ter uma ideia do que é necessário se fazer em mudança de legislação. Alcune leggi in Italia arrivano al Parlamento. Chegam até o Parlamento após a atividade crescer. Então, primeiro, ocorreu a atividade rural. Alguns agricultores começaram a hospedar. Quando eles perceberam que isso estava aumentando, estava se difundindo, chegou no parlamento a exigência de regulamentar. Normalmente, eu participei no parlamento com outras leis, mas o que o parlamento faz? Ele faz um percurso de ouvidoria. São audições no parlamento. As associações agrícolas, as associações do turismo, explicam o que fazem e dão conselhos aos parlamentares sobre como desenhar essa intervenção legislativa para que isso seja positivo, porque senão uma lei às vezes pode ser negativa, pode bloquear tudo, colocar regras muito severas e aí ninguém mais faz nada. Então esse é um perigo, é um risco, a gente tem que regulamentar,
Mas, do outro ponto de vista, a gente tem que procurar o fenômeno positivo, que é o de acompanhar e incentivar. Então, a gente teve nos anos 80, porque a primeira lei é de 1985, um longo percurso do parlamento daquela época para conhecer, saber o que era o agriturismo. Então, os parlamentares visitam, passeiam, recebem o serviço e depois receberam conselhos e fizeram a primeira lei quadro, a lei geral. E depois, em 2006, isso foi revisado. Essa troca que a gente pode ter, a gente deveria ter também com os parlamentares de Minas, ou até mesmo a nível do Estado brasileiro, nacional. Brasil Federal. Existem alguns que são de origem italiana. Poderiam vocês entrar em contato com eles, esses parlamentares italianos que estão no Parlamento Nacional ou a nível de Minas Gerais, que têm descendência italiana, e fazer eles encontrarem com essa experiência italiana da legislação. Eu repito, é apenas uma lei nacional, bem geral, e depois, com algumas regras, e depois temos leis regionais. Faço um exemplo. Em algumas regiões, não é possível oferecer serviço de restaurante se você não tiver o quarto com a hospedagem. São casadas, são oferecimentos de serviços casados. Porque qual é o risco? Você simplesmente vira e faz um restaurante ou uma pizzaria numa área rural, que não é exatamente o espírito do agriturismo. Então, em algumas regiões, como na Toscana, proibiram a oportunidade de fazer apenas restaurante. Agora, em outras regiões, isso é concedido. Então, existem peculiaridades das leis regionais. Mas isso vocês podem fazer um trabalho com os seus parlamentares, tanto a nível do Estado de Minas Gerais como a nível Brasil. E isso pode permitir iniciar um percurso legislativo. Com certeza, esse é um ponto fundamental. E também financiamentos é muito importante. Na Itália, isso foi fundamental, ajudou muito esse tipo de desenvolvimento. Grazie per sua palestra. Scusi o italiano. Ho prima cominciato a studiare. E come potremmo fare perché piccolo fattoria in nostra città possano intendere che 1, 2, 3 formaggio che facevano possano essere cominciato, che ha mercato, que... Desculpem, eu esqueci de traduzir, gente. Como eu consigo fazer iniciar uma pequena empresa, encontrar pessoas, começar a vender 1, 2, 3 pequenos queijos e pequenos produtos, poucas quantidades. Esta é uma pergunta difícil. Eu queria perguntas difíceis. Eu pedi só fáceis. Bom, como fazem os pequenos produtores? Os pequenos produtores no Brasil, assim como na Itália, eles procuram estar juntos, junto com outros, porque hoje, uma vez a agricultura era autoconsumo, mercado local, né, ou também pequena empresa, né, e tinha um pequeno espaço. Mas hoje é importante encontrar, principalmente para comercializar os produtos alimentícios, fazer parte de cooperativas, de grupos, de associações, estar juntos. Essa é a fórmula, é a força principal. Mas em uma lógica que poderia ser desenvolvida aqui, poderia ser uma rede local de pequenos produtores, sujeitos públicos, associações, cidadãos, o Círculo Italiano, organizar isso, criar uma rede e, dessa forma, dentro dessa rede, desse movimento agrícola, alguém vai naquela fazenda de produção, experimenta o produto, faz uma degustação e a empresa ela participa dessa rede. Se não sozinha, é realmente muito difícil. Você tem razão, muito difícil. E também o Círculo Italiano poderia ajudar no segundo momento, mesmo não sendo um produtor, ele seria um trâmite, né? Um instrumento entre os agricultores e os produtos típicos. E também outros, né? Quem sabe?
dia, professor. Meu nome é Tatiana Raida. Eu tenho uma pergunta. Aqui no Brasil é muito comum a atividade agrícola estar associada ao agroturismo ou ao turismo rural. E o turismo rural ele se configura como uma atividade, muitas vezes, que complementa a atividade agrícola. É familiar, se fazem compotas, queijos, vinhos, licores, tem visitação ao espaço rural. E eu queria saber como que isso acontece na Itália. Essa atividade ela é complementar à atividade agrícola ou ela se perfaz como uma mesma coisa? E se ela complementa a atividade agrícola, ela acaba sendo responsável até por uma porcentagem maior de rendimento? Porque aqui, às vezes, a gente vê que o turismo rural ele é complementar, mas às vezes, ele acaba até tendo uma receita superior à atividade agrícola. Depende muito do espaço, do local. Como que isso funciona na Itália? E desde já gostaria de agradecer, adorei a sua palestra. Obrigada. Sim, eu irei no congresso em Piracicaba, quarta-feira. Lá começa o Congresso de Turismo Rural Brasileiro e eu irei lá contar um pouco dessa experiência. Depois a gente fala. E como funciona na Itália? Tem um aspecto importante que eu não disse. Muito obrigada por essa pergunta. Então, o agriturismo, porque existe turismo rural, que é diferente, mas agriturismo, ele é fundamental porque a parte agrícola dessa empresa tem que ser prevalente. Tem que ser a atividade que tenha, pelo menos formalmente no papel, tem que ser formalmente prevalente. Então, tem que ser uma empresa agrícola e depois ela pode também fazer outras atividades. Essas outras atividades geram recursos econômicos. Nessa perspectiva turística, tem uma grande vantagem fiscal de impostos. É um imposto muito baixo, porque na Itália os impostos sobre o turismo são poucas na parte agrícola. Se eu faço também essa parte de atividade turística, eu vou ter a mesma baixa imposição fiscal que tem a agricultura. Se prevalece e domina a parte agriturística, isso muda. Os hotéis têm impostos mais altos do que o agriturismo. Então, a regra fundamental é que na Itália tem que prevalecer a parte agrícola. Tem que ser maior, com certeza. Depois eu posso fazer transformação, venda direta de produto, agriturismo, degustação, tudo isso. Mas eu tenho que ter uma renda através disso, mas essa renda não pode superar a outra. Porque se assim for, eu vou ter uma fiscalização muito conveniente, é muito interessante. Mas eu não sei se eu respondi, mas se você quiser, depois a gente pode continuar falando sobre isso. Porque eu penso que nós temos uma videoconferência para assistir. Só um momento. Eu vou deixar, acho que vou fechar o espaço para perguntas, infelizmente, por causa do horário. Eu vou deixar a última, então a última pergunta com a Maria Neuza. E aí nós fechamos para a pergunta para começar a conferência com o professor, videoconferência com o professor Carlos Hausmann, ok? Eu mesmo estou cheio de perguntas e curiosidades, mas eu não vou ter tempo hábil para fazer para você, depois eu faço pessoalmente. Tá? Bom dia. Primeiro, professor, parabenizando Maria Neuza, da Emater aqui, de Andradas, parabenizando pela apresentação, foi muito esclarecedora, e especialmente falar que uma das coisas que me surpreende no agriturismo da Itália, e que eu acho que a gente aqui no Brasil precisa aprender, e que eu acho que pode ser nessa oportunidade de compartilhamento aí, a questão da legislação, que a gente teve a oportunidade, por exemplo, de ver na Itália agora a questão de comercialização de leite in natura direto do agricultor para o consumidor, desde que as questões são permitidas, com a questão da refrigeração, do cuidado sanitário adequado. E aqui, no Brasil, a legislação é muito rígida nesse sentido, então, que inviabiliza. Então, nós temos muito a aprender com vocês.
E, complementando, dando sequência a esse seminário, a gente vai estar realizando aqui em Andradas, dentro da Semana do Turismo, uma atividade amanhã, que chama-se, é um ciclo de palestras sobre agricultura sustentável e agriturismo, que a gente terá a honra de ter a presença do senhor, mas também a presença de um agricultor familiar lá da Serra do Caparaó, que é produtor de café e que trabalha com agriturismo, e de 2 agricultores italianos que trabalham com agricultura biológica e sustentável lá da Toscana, então que estarão aqui amanhã também, e a coordenadora nossa, Cleia, que vai falar também de agricultura de base sustentável. Então, os agricultores que tiverem interesse amanhã de estar participando, a gente convida amanhã, a partir do 12h30, lá no Hotel Delaim, e a gente está abrindo aqui o convite. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu solamente per dizer que Carlos Hausmann, apenas para dizer que Carlos Hausmann vai falar no videoconferência agora. Ele é muito mais especializado sobre agriturismo, é o máximo, é o principal exponente do agriturismo italiano. Ei, será que eu poderia só acrescentar um esclarecimento aqui, por favor? 2 segundos. 2 segundos só para complementar o esclarecimento. Eu sou Cleia Venina, trabalho na Emater, na coordenação estadual, na área de turismo rural e artesanato. Mas eu queria esclarecer aqui para o professor e para todo o público. Primeiro, parabéns, professor, adorei sua explanação, ela é muito esclarecedora. Eu sou turismóloga e trabalho nessa área aqui em Minas Gerais desde os idos de 80. Nós temos hoje uma experiência, alguém perguntou da experiência do Sul, nós temos uma experiência de agroturismo em Santa Catarina, na região de Santa Rosa de Lima, que é muito bem sucedida. Temos também na Bahia, o sul da Bahia, tem uma região da Bahia que está desenvolvendo com muita propriedade um turismo de base comunitária, que é um turismo que as pessoas vão para os quilombos, para as regiões do meio rural, e vão conhecer essa cultura, essa origem, que também serve de experiência para espelhar para Andradas. E na região de Diamantina, nós temos também um turismo de base comunitária acontecendo de uma forma mais evoluída. Quanto à legislação, nós temos uma deputada que amanhã vai estar num seminário em Montes Claros. Nós ajudamos a formular, já vai entrar em Minas Gerais a primeira deputada que apresenta um projeto de lei sobre turismo de base comunitária. Nós vamos ter várias audiências públicas na Assembleia Legislativa e, quando for essa oportunidade, eu faço questão de comunicar com Maria Neuza e Ângela para que elas possam comunicar com vocês aqui de Andradas, quem se quiser se fazer presente lá na Assembleia, nessa tentativa da Leninha de instituir uma legislação para um tipo de turismo voltado para o ambiente rural. É só isso. Muito obrigada. Só um recado, né? Só um recado. Então, mais uma vez,